Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida abundantemente no nome de Jesus. Antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, eu quero fazer alguns agradecimentos. Pessoas que estão inscritas no nosso canal e têm deixado alguns comentários. Acompanho, leio todos e gosto quando vocês participam. Gosto quando vocês nos dão um feedback das mensagens e aí nós podemos interagir no poder de Deus. Está nesta lista algumas pessoas, vou citá-las aqui. Não tem como citar todas porque senão tomaremos muito tempo. Mas se você quer que o seu nome seja divulgado em algum vídeo, deixa o seu comentário, dá o seu joinha e aí você vai ver o seu nome ser divulgado. Temos a minha esposa Ivani Azevedo, Deus te abençoe minha esposa no nome de Jesus. O meu sogro Ivanberto Barbosa lá em São Paulo. Meu sogro, um forte abraço. Você é bênção de Deus, viu? Canal de bênção mesmo aí para o povo de São Paulo. A nossa irmã Tereza Cristina, sogra do nosso pastor Robson Oliveira. A Michele Oliveira e o seu esposo Leandro, lá de São Cristóvão, Sergipe. Deus vos abençoe poderosamente no nome de Jesus. Temos também Dani Matos, Heloísa Ferreira, Debbie 462, o código do WhatsApp, desculpe, o código do YouTube da pessoa, ok? Temos também o Mundo da Yara e também a nossa irmã Daniele Silva, esposa do nosso querido Eduardo, mais conhecido como Dudu. São membros da nossa congregação. Que Deus vos abençoe poderosamente no nome de Jesus Cristo. Curtam, participem, comentem, deixem o seu comentário. Estaremos sempre lendo as mensagens. Divulgue a palavra de Deus. Espalhe estas mensagens nas suas redes sociais. Não quero engajamento para mim. Eu quero que vocês engajem a obra do Senhor, a palavra de Deus. Levem o conhecimento da palavra de Deus às pessoas que vocês conhecem. E nos ajude a evangelizar no nome de Jesus Cristo. E sem muitas delongas, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 4. Vamos entender o histórico de Davi, falando sobre a confiança em Deus no seu momento de angústia. O rei Davi deixou descrito no Salmo o seguinte texto: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Este salmo é um salmo de uma oração que Deus ouviu da boca do rei Davi no seu momento de angústia. Davi estava num determinado desespero, Davi estava numa determinada situação. Talvez ele tenha pensado: puxa vida, como é que eu vou fazer para poder contornar esse meu desespero, essa minha angústia? E aí ele se lembrou que ele tem que recorrer à única pessoa que consegue fazer qualquer coisa por ele. E essa mesma pessoa também faz qualquer coisa por você, desde que seja coisa boa, seja coisa perfeita, seja coisa agradável e que alegre o coração de Deus. Deus é essa pessoa de quem falamos neste momento. E eu estava analisando, fazendo uma síntese do Salmo capítulo 4, uma oração profunda que o rei Davi fez, expressando sua confiança em Deus num momento de angústia. E o salmo começa com um clamor ativo, um clamor
divino, ele pedindo um alívio da parte de Deus, pedindo socorro a Deus. Porque ele sabia que se ele pedisse socorro para Deus, Deus iria socorrê-lo. A única pessoa para quem devemos elevar o nosso pensamento, enviar nossas orações, é justamente a única pessoa que consegue responder às nossas orações. É o nosso grande Deus. E Davi, pedindo a Deus que ouvisse a sua oração, ele pediu para trazer paz, para trazer alívio para aquela angústia. Davi estava desesperado, ele tinha errado, ele tinha pecado contra Deus. E todas as vezes que uma pessoa peca contra o nosso Deus, comete alguma coisa errada, comete um deslize, uma infração, um delito, por mais simples que seja, às vezes a gente pensa, uma mentirinha não faz mal não. Mas para Deus não existe pecado, nem pecadinho e nem pecadão. Tudo é a mesma coisa. E se não nos arrependermos das coisas erradas que fazemos, se não procurarmos consertar os nossos erros, as nossas falhas em Deus, a gente acaba tomando um caminho tortuoso. E aí sofremos, nos desesperamos, vivemos angustiados, pedimos as coisas para nós e não conseguimos alcançar os nossos objetivos e não sabemos o porquê isso está acontecendo. E muitas vezes nós conversamos com Deus através da oração e não obtemos resposta. Mas precisamos nos examinar, precisamos analisar o que é que está fora do lugar. A oração é uma conversa entre você e Deus. É um diálogo divino, é um diálogo santo, onde você expõe para o seu Pai eterno aquilo que você precisa. E se for em agradecimento, melhor ainda. Os benefícios que Deus tem feito na nossa vida, as bênçãos que temos recebido da parte de Deus, os livramentos, as curas de enfermidades, as libertações. Me lembro como hoje, uma determinada situação que nos aconteceu e estávamos precisando de uma resposta. Estávamos precisando resolver algo com uma determinada urgência. E aquilo me deixou um tanto angustiado. Eu não sabia que passo dar, eu não sabia que decisão tomar e acabei por consultar a Deus. Eu estava com duas propostas e uma melhor do que a outra. Porém, a que era melhor não estava perfeitamente no agrado de Deus. Não estava de acordo com a vontade de Deus. E eu tentando ver o lado bom, sempre buscamos a parte melhor, mas esquecemos de consultar a Deus. Pai, é da tua vontade que eu tome esta decisão? Por qual caminho percorrer? Como diz a minha mãe, nem tudo que reluz é ouro. Temos que ter bastante cuidado. E tudo que fizermos, uma decisão que a gente vai tomar, uma resposta que a gente vai dar, um passo que a gente dê à frente, uma decisão, nós temos que consultar a Deus através da oração. Precisamos pedir que Ele nos oriente, nos esclareça, nos induza pelo caminho correto para não fazermos nada de errado, para depois não nos arrependermos. E a oração funciona justamente para isso, para conversarmos com Deus. Não podemos esquecer de conversar com Deus até mesmo nos nossos momentos de alegria. Tem pessoas que só procuram a Deus quando estão desesperadas, angustiadas, precisando de algo, principalmente nas situações emergenciais. E quando estão na bonança, quando estão no momento de alegria, de felicidade, esquecem de agradecer a Deus. Você faz uma oração pedindo, e quando você recebe a resposta, quando você recebe a bênção,
Você faz uma oração agradecendo. Deus, ele gosta de ter um retorno da sua parte. Quando uma pessoa conversa conosco, determinado assunto, determinada situação, ficamos aguardando o feedback dessa pessoa, ou seja, uma resposta daquilo que dialogamos, daquilo que conversamos. E quando a pessoa não nos dá esse feedback, não nos dá essa resposta, a gente fica assim pensando, poxa vida, que ingratidão. A pessoa nos procurou, atendemos, aguardamos o retorno da pessoa, ou uma resposta, ou uma informação, para podermos concluir essa demanda, e simplesmente a pessoa nos deixa de lado. Ficamos esperando. Se não tomarmos a iniciativa de buscar as informações, elas nunca chegarão. Lembrei-me agora da situação de 10 pessoas que estavam diante de Jesus Cristo. Todas as 10 receberam a bênção da parte do nosso Senhor e foram embora. Porém, uma pessoa apenas retornou para agradecer a Jesus Cristo pelo benefício que ele tem feito, pelo benefício que ele fez para com aquela vida. E os outros 9 não retornaram para o agradecimento. E aí a gente vê determinada ingratidão. Buscar somente os benefícios próprios e não agradece. E é justamente o que eu quero trazer para você neste momento. Estou lhe orientando à luz da Bíblia que a conversa que você tem que ter com Deus através da oração tem que ser uma conversa, tem que ser uma oração limpa, tem que ser uma oração sem duplo sentido. Você expõe para Deus as suas necessidades, as suas angústias, os seus deslizes, os seus desesperos, até mesmo os seus pecados, as suas falhas. Não é feio você conversar com Deus. Pai, me perdoe, eu fiz assim, falei mal de alguém, eu acabei que porventura pensei de uma forma errônea sobre aquela pessoa, e não é assim que o Senhor ensina. Eu quero te pedir perdão, eu quero corrigir o meu erro. E se possível e necessário for, você vai procurar a pessoa de quem você estava falando, de quem você estava maldando, e pedir desculpas, pedir perdão a essa pessoa. Veja que interessante. Não sei por que estou enveredando por este caminho, mas o Espírito Santo de Deus nos faz sentir que devemos falar isso também. Talvez você esteja brigado com alguém, você tenha discutido com alguém, precisa fazer as pazes. E você sente no seu coração a necessidade de falar com aquela determinada pessoa, pedir perdão àquela determinada pessoa. Ah, pastor, mas não foi eu quem errou, foi ela que fez algo contra mim. Mesmo assim, Jesus Cristo diz que é para você perdoar. Mesmo assim, Jesus Cristo diz que é para você dar a outra face. O que quer dizer a outra face? Não é que alguém venha, bata no seu rosto e você dá a outra face para a pessoa bater. A interpretação é da seguinte forma: a pessoa veio e fez algo contra você. Você já levou no lado da face. A pessoa mentiu, a pessoa caluniou, a pessoa criticou, inventou uma história com o seu nome, colocou você numa situação constrangedora, você sem ter culpa de nada, sem estar sabendo de nada. Quando você passa a ter conhecimento dessa situação, você fica chateado. Quem que não fica? Fica contrariado, perdeu a amizade. Não vou falar mais com fulano. Fulano me criticou, fulano falou mal de mim, comentou absurdo, ainda colocou o meu nome no meio. Não quero mais saber de fulano de tal. E aí Deus fica querendo lhe abençoar, Deus fica querendo dispensar as respostas para as suas orações, mas existe esse ponto que você precisa corrigir.
Não sei para quem Deus está falando neste momento, mas se você precisa perdoar alguém, liga para essa pessoa, manda uma mensagem, vai pessoalmente. Às vezes a pessoa está dentro da sua própria casa e você não consegue falar com a pessoa. Não sei que cargas d'água aconteceu para que você ficasse inimigo dessa pessoa. E tem pessoas que ficam com ódio, com aquela ira, com aquele furor. Se a pessoa passar na frente, é arriscada de partir para cima e chegar nos finalmente. Você precisa pedir perdão. Você precisa perdoar. Libere perdão para essa pessoa que lhe fez mal. Jesus Cristo não fez mal a ninguém. E as pessoas o crucificaram. Mesmo assim, Jesus Cristo pediu ao Pai que perdoasse todas essas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Já ministrei isso aqui. E em conversa com Deus, através das suas orações, você conta para Ele os seus anseios, as suas angústias, as suas mágoas, as suas tristezas, até mesmo os seus deslizes. Davi, ele reconheceu que errou. Davi reconheceu que errou. Quando ele cobiçou Batseba, que era esposa de um dos seus soldados, e chegou até a adulterar com ela. Logo em seguida, o Espírito Santo fez Davi reconhecer a sua falha. E aí ele entrou em desespero. Ele ficou aflito, ele ficou angustiado. Ele procurou o máximo possível se redimir dos seus pecados diante de Deus. E várias das orações vários dos salmos que lemos são orações que Davi fez. Se você ler alguns desses salmos, você vai perceber que Davi estava angustiado, Davi estava desesperado. Nas suas adversidades, Davi buscou a Deus para poder responder às suas orações. Davi se entristeceu e Deus ouviu as orações de Davi, Deus respondeu às orações de Davi. Lógico, houve uma determinada punição. Deus corrige a quem ama. Deus amou tanto a Davi que o corrigiu. Davi reconheceu a sua falha, aceitou a correção de Deus e procurou não mais pecar. Ele foi tão angustiado, ele estava tão angustiado, que ele pensou que Deus não estava ouvindo as suas orações. A gente percebe no versículo 1 do capítulo 4 de Salmos, quando ele pede para que Deus responda ao seu clamor. Eu espero que você possa analisar muito bem a sua vida, fazer uma anamnese, uma autoconsciência. Você procura no seu íntimo, no seu interior, fazer uma análise de tudo que você tem feito, tudo que você tem pensado, a forma como você tem agido, e veja se está do agrado de Deus. Veja se você está em sintonia com Deus. Veja se tudo que você está fazendo é para agradar ao coração de Deus. E se não for, busque conhecimento divino, busque conversar com o seu Pai Celeste através da oração. É muito importante. E o próprio Jesus Cristo nos pediu que orássemos com frequência, que orássemos diariamente. Sentiu necessidade de orar? Ore. Ah, pastor, mas eu estou num local que não dá para fazer oração. No seu pensamento. Você pode fazer a sua oração, conversar com Deus em pensamento. Deus também vai atender e vai responder a esta oração. Reflita bem nesta mensagem, reflita bem nesta palavra, busque a Deus através das orações, seja pela manhã, pela tarde, à noite, de madrugada. Quantas vezes você está com insônia e não consegue dormir e fica andando dentro de casa para um lado e para o outro, tentando ver se o sono chega? Aproveite esse momento, pegue a Bíblia, vá ler,
Vai fazer uma oração. E veja o que diz aqui, só para encerrarmos esta mensagem. No último versículo 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Depois que Davi conversou com Deus, depois que Davi expôs a Deus a sua angústia, ele sentiu uma paz, uma calma, um refrigério na sua alma. Deus já, através do Espírito Santo, agindo na vida de Davi. Por isso que ele disse isso: em paz me deito e logo pego no sono. Depois de uma boa oração, eu duvido que você continue com insônia. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te apresento esta pessoa que nos assiste agora. Talvez ela esteja angustiada, talvez ela esteja desesperada, talvez ela esteja triste, abatida. Ela precisa do teu socorro, Senhor. E estamos mostrando para ela a forma como ela vai conseguir resolver esta situação. Através da oração, através de uma conversa contigo. Se caso e porventura, meu Deus, ela tenha cometido algum deslize, se caso e porventura ela tenha cometido algum pecado, que o Senhor possa usar da tua misericórdia e perdoá-la neste momento, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Faz com que essa pessoa sinta refrigério na sua alma. Conscientiza essa pessoa das coisas que não te agradam, para que ela não volte mais a cometer. Deus querido, Deus amado, Deus eterno, nós te apresentamos, Senhor, os familiares desta pessoa. Que o Senhor possa tocar na mente e no coração de cada um agora, no nome de Jesus. Que o Senhor possa arrancar de dentro de cada pessoa tudo que não te agrada. A inveja, a mentira, a cobiça, os pensamentos maldosos, os olhares altivos, os pensamentos pecaminosos. Retira, meu Deus, deste ser, para que essa pessoa possa te servir com o coração puro, com a mente limpa, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor possa continuar derramando do teu poder, da tua glória, da tua graça e da tua unção sobre esta vida, sobre os familiares desta pessoa. Visita a casa desta pessoa agora e que a paz, que a tua perfeita paz reine neste lugar, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina, não só hoje, mas eternamente. Amém. E graças a Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja, que o Espírito Santo possa falar no seu coração, na sua mente, e lhe orientar, lhe ensinar, lhe instruir no que você deve fazer para agradar, para alegrar o coração de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente, deixe um comentário nesse vídeo, para que possamos ler e mencionar o seu nome posteriormente, em forma de agradecimento. Espalhe esta mensagem para seus amigos, seus colegas, para suas comunidades sociais. Espalhe a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima mensagem com fé em Deus. Fica na paz.